Um bom dia, irmãos. É um sábado. Ao fundo é do pastor Mateus, tá? Já está conosco aqui. E é um dia muito especial, um dia que estamos felizes por estar na casa de Deus. E você que está conectado conosco aí, se sinta muito bem em participar desse estudo da lição. Nós vamos falar hoje sobre a história e, sem dúvida alguma, tiraremos importantes lições para o estudo da palavra de Deus, que é o que nós estamos tendo ao longo desse trimestre, estudando a maneira de interpretar corretamente a palavra de Deus, de entender a sua mensagem para nós e, acima de tudo, de ser transformado por essa mensagem. Esse é o objetivo final da palavra de Deus, né? Transformar a todos aqueles que entram em contato com ela através da contemplação do caráter do nosso Deus. Você é muito bem-vindo aqui. Nós já temos algumas pessoas que estão conectadas conosco aqui. Quero pedir para o pastor Lemuel se apresente. Ele é pastor, vai dizer de onde? O pessoal já está ligado, já sabe. Uma alegria fazer parte desta recapitulação da lição. Uma alegria saber que você já está conosco. Eu sou Lemuel, como já foi citado, muito bem casado com a professora Ellen Márcia. E Deus nos concede o privilégio de estarmos cuidando do Distrito Central aqui de Juiz de Fora. Já aproveito para todos os nossos amigos e irmãos ali da Igreja Central. Sábado feliz para vocês. Professora Ellen. Um bom dia, Uma alegria fazer parte desta... Muito bem. É uma alegria estar com vocês. Um sábado muito feliz a todos, a vocês aqui, nosso... Você que está nos assistindo, que o Senhor esteja ao seu lado, que a sua família seja abençoada e que possamos tirar lições úteis, né? Sempre temos, na verdade, quando estudamos a palavra de Deus, a gente sempre tem aprendizagens, assuntos relevantes para o nosso dia a dia, que assim seja no nosso estudo de hoje. Professora Miriam. Feliz sábado. Feliz sábado a todos que estão, principalmente ao nosso distrito, né? Distrito Linhares. Já tem algumas pessoas aqui conectadas. Um feliz sábado aí para a Zezé, da Igreja lá do Grama, para a Irene, para a Lourdinha do Linhares. É muito bom ter vocês aí com a gente, para as outras igrejas também que estão hoje participando com a gente. Que o Senhor possa, nessa manhã, trazer ao nosso coração mensagens que nos transformam, que com certeza nós teremos. Bom dia a todos, um feliz sábado, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja através das redes sociais da Igreja de Santa Luzia, da Igreja Central de Juiz de Fora e lá do nosso distrito querido, do Linhares. Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos de Goianá, do Piau, da Igreja de Figueira, do Grama, do Parque Guarani, do Bandeirantes, do Marumbi, do Santa Rita e do Linhares. Que Deus abençoe vocês. Bom, nós vamos ter um momento de louvor especial com o nosso irmão Ricardo. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os né, que são os meus filhos, e para minha esposa que está nos assistindo lá. Se você estiver no chat, está vendo que ela está escrevendo, ela está usando o meu link lá também. Então, eu pedindo um abraço aqui, um abraço, meu amor. Quero aproveitar e mandar um abraço para a irmã lá de Matias Barbosa. Um grande abraço para a senhora, irmã. Nós vamos ter um momento especial de louvor com o nosso irmão Ricardo. Bom dia a todos, a cada um de vocês que estão em suas casas, suas residências. Bom dia, pastores, amigos. Obrigado pelo convite. Que Deus possa, então, estar abençoando a cada um de vocês. Vou cantar aqui agora um hino que mexe muito comigo. E eu tenho certeza que você também o conhece e sabe como a letra desse hino é muito forte.
Deus seja louvado, né? Que linda música. Lindo. Eu queria mandar beijo, posso? Vou começar com uma pessoa muito importante para mim, que está ligada lá no Rio Mineiro, Patrocínio, Minas Gerais. Minha mãezinha querida. Muito bom, mãe, essa companhia aqui. Saudades demais da conta. Talvez também para a Vilma, para a Lívia, para a Cristina, para a Felmeida, para o Luiz Pirâmides, para a Maria Helena. É muito bom ter a companhia de vocês, tá? Várias pessoas estão conectadas conosco, nós vamos iniciar o estudo da lição propriamente. Tivemos esse lindo louvor, né, da palavra de Deus. É precioso, viu? Você que está ligado com a gente aí, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para você e você não está aqui por acaso. É interessante que esse Deus tão maravilhoso, ele se manifesta na história. E para iniciarmos esse estudo, que nos dirige em oração para Deus nos iluminar, para compreendermos e aplicarmos o que iremos discutir nessa manhã. Posso incomodá-los e convidá-los para ficarmos em pé? Querido Deus e bom Pai, louvado seja o Teu nome entre nós. Gratidão pela maneira como tens dirigido a nossa vida e a vida da Tua igreja nesta geografia, num período desafiador. Tu tens cuidado, Tu tens protegido, Tu tens mantido. Muito obrigado, Senhor. Nesta hora nós vamos abrir a Tua palavra. E o objetivo é que a mesma nos alimente, Pai. Portanto, ilumina-nos para compreender as verdades que Tu tens, não apenas para adquirirmos conhecimento, mas para vivermos as verdades que Tu tens para a nossa vida. Seja com cada adorador que Te assiste e que Te louva nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Diferente dos outros livros sagrados, a Bíblia ela tem e apresenta um contexto histórico, ela é constituída de história e da história. Ela apresenta Deus como Criador, sem discutir a sua existência ou pré-existência, ela apenas diz que Deus é o Criador de tudo. Depois mostra o chamado de Deus a Abraão, a libertação do povo do Egito, do cativeiro no Egito. Apresenta depois ao longo dos profetas o seu plano de salvação, e tudo isso delimitado dentro do tempo. Tudo isso acontecendo dentro do tempo. E quando nós vamos agora para as evidências arqueológicas, a arqueologia de certa forma comprova, né, várias citações bíblicas, ou pelo menos a maioria delas. Nós temos aqui na parte do Pastor Demuel a questão de Davi, Salomão e a monarquia. A Bíblia fala muito de Davi, inclusive diz que de Davi viria o Messias. Agora, será que a arqueologia tem alguma coisa a dizer acerca de Davi, de Salomão ou do seu reinado? Tem, com certeza. A verdade é que nós não deveríamos depender da arqueologia. E acredito que nós, que nos relacionamos com o nosso Deus diariamente e constantemente, não dependemos nem da história e nem da arqueologia. Por quê? Para nós, basta que nós acreditamos piamente. Todavia, na bondade de Deus, no tamanho da misericórdia de Deus, Ele sempre vai além. Ele dá uma mãozinha quando precisamos de algo a mais, né? Mas antes, pastor, de falarmos das eu poderia pensar com vocês, e também juntamente com o autor da lição, sobre a possibilidade de Davi, de Salomão não terem existido. Interessante isso, né? Mas existem muitos que defendem a ideia infeliz de que Davi não existiu, de que essa história é algo montado, idealizado por uma mente. Eu não chamaria de uma mente privilegiada, pelo contrário. Mas se porventura Davi não tivesse existido, não teria existido também Jerusalém.
Se Davi não tivesse existido, não teria existido Salomão, não teria existido o templo, o centro de adoração da nação, o meio usado por Deus para manter o seu povo unido a tantas verdades, ensinar o seu povo a... Se não tivesse existido Davi, Salomão, Jerusalém, o templo, o Messias também não teria existido. Jesus Cristo não teria vindo, uma vez que ele faz parte da linhagem de Davi. Que coisa, né? É interessante, né, pastor Lemuel, que como nós vimos na lição passada, e provavelmente isso vai ser recorrente ao longo de toda a lição, porque nós estamos falando da Bíblia, os ataques de Satanás visam, em primeira instância, atingir Jesus. Sim. É claro que o objetivo de Satanás ao destruir o ser humano é atingir Jesus. E quando ele tenta destruir a história da salvação, ele tenta, de certa forma, levar as pessoas a acreditarem que o templo, que foi o local onde foi usado para posteriormente difundir essa história, Davi, Salomão, de onde a Bíblia diz claramente que seria a linhagem do Messias, ele ataca esses personagens, atacando diretamente a origem do nosso Salvador. Né? Falando em Jesus, é bom a gente lembrar que Jesus é chamado nos evangelhos de filho de Davi. E Jesus nunca contestou isso, né? Jesus nunca disse, não me chame do filho de alguém que não existiu, né? Jesus nunca faz nada disso. Pelo contrário, Jesus cita Davi. Quando ele fala que Davi comeu os pães da preposição, lembra disso? Lá nos evangelhos, Jesus cita Davi como alguém que existiu. Assim como nós estudamos 2 lições atrás, que Jesus citou Adão e Eva e a criação como algo real, Jesus cita Davi como um personagem real. E se Jesus cita Davi como uma personagem real, eu acredito, para mim fica bem claro, que Davi existiu, assim como Salomão e toda a sua linhagem. Agora, uma coisa que além do relato bíblico, que para nós basta somente a Bíblia Sagrada, mas além do relato bíblico, é possível, para ajudar alguns, ou alguma prova arqueológica de que essa história é verdadeira, ou são tantas as descobertas arqueológicas. Porém, o autor escolheu um acontecido na história, que foi o encontro de Davi com Golias. Nós conhecemos a história, as crianças amam essa história, inclusive, né? Mas há comprovação de que o local onde se encontra no início do capítulo, há comprovação arqueológica de que esse local realmente existiu, ou alguma comprovação de que essa história é verdadeira. Então, o autor da lição nos traz, eu gostaria, o pastor perguntando, de ler o parágrafo para ser nesta colocação, que certamente comprova a verdade da palavra de Deus. Se encontra assim, escavações recentes revelam uma fortaleza massivamente fortificada da época de Saul e Davi. Amém? Com vista para o vale, essa fortaleza, essa cidade, ela tinha vista para o vale. Que vale? O vale ia lá exatamente onde ocorreu a batalha, e encontraram também dois portões no mesmo período de tempo foram escavados. Mas é interessante, por que esses dois portões? E por que o autor da lição cita isso? É porque geralmente, comumente, as cidades da nação de Israel eram cidades que possuíam apenas uma porta, apenas um portão. Esta aqui em especial, esta encontrada, ela possuía dois portões. É claro que os arqueólogos, muitos deles não cristãos, eles não têm nenhum objetivo de provar a verdade. Eles simplesmente são imparciais. Eles estão à procura da ciência. E aí encontraram. Eles provam que essa cidade é conhecida somente como a cidade dos dois portões, porque os arqueólogos não têm o nome dessa cidade, mas dois portões significa sarim, pastor. E sarim do hebraico significa dois portões. Então,
Em Samuel, 1 Samuel 2, nós encontramos o nome dessa cidade. Uma comprovação maior, é claro, nós não precisamos dessas provas arqueológicas, mas que ajuda muito a aceitarem a verdade. Pastor Samuel, como Deus é amoroso ao dar evidências para que a gente possa, quem sabe, através de algumas pessoas vão chegar à Bíblia através da arqueologia, não vão chegar à Bíblia diretamente. Vai lá, vai ver uma matéria como essa, vai ficar interessado e vai até a Bíblia, né? Nós, como o Senhor colocou, a gente não precisa disso para crer, nós não precisamos dessa evidência, mas ela dá uma demonstração clara da misericórdia e da ternura de Deus por todos nós. Agora é interessante, na lição de domingo, mostra até mesmo a atuação milagrosa na história, né? Quando Ezequias ora ao Senhor, ele está num iminente ataque. A cidade de Jerusalém está próxima de ser atacada por Senaqueribe, que governava Nínive. E quando ele vai para atacar essa cidade, nós temos esse relato lá em Isaías, capítulo 36, você viu na lição aí, versículos 1 a 3, 37, 14 a 18, diz que um anjo de Deus liberta a cidade. Agora, como é que a gente pode, na arqueologia, ver de certa maneira esse milagre, ou essa libertação dada por Deus na história aqui? No palácio de Senaqueribe foi encontrado algumas inscrições, uma parede toda, você que tem a sua lição e acompanhou isso aí, aqui na cidade, nas escavações que eles fizeram, Senaqueribe deixou muito claro a maneira como ele fez com a cidade. A cidade de Laques, não sei se essa é a pronúncia correta, ela foi totalmente queimada por Senaqueribe. Agora Jerusalém foi poupada. Ele diz apenas que, quanto ao rei Ezequias, ele o prendeu na cidade como um pássaro em uma gaiola. Deus libertou Israel. Deus não permitiu que Jerusalém fosse queimada. Precisou apenas de um anjo, né? Para 185 mil. Mas se tivesse 500 mil, também precisaria só de um anjo. Você vê que como é impressionante, né? Eu quando era mais jovem, eu tinha um amigo que era lá no Dom Bosco, lá em Poços de Caldas. Inclusive mandar um abraço, tem um pessoal que está assistindo a gente lá do Rio Grande do Sul, no lugar onde eu fui pastor lá. Um abraço para vocês, para o Edson, para a Angelita e para a sua família querida, tá? E mais irmãos que estão ligados aí. Lá em Poços de Caldas eu tinha um amigo que era lutador de Kung Fu. E aí, eu adolescente, eu falei assim, rapaz, eu ficava admirado de olhar para ele, e o cara parecia um ninja, né? Eu dizia assim, cara, eu quero lutar com você, eu quero aprender isso, porque eu vou me defender. Aí ele citou uma passagem que me marcou profundamente, e desde então, eu falei, eu não preciso de Kung Fu para nada, não. O texto que ele citou dizia assim, se necessário for, Deus enviará todos os anjos do céu para lutar ao seu lado. Se um anjo foi capaz de conter um exército de 150 mil soldados, o que não é capaz de fazer um exército todo celestial? Então, se Deus é capaz de mover todos os anjos para lutar ao nosso lado, não há o que temer, não há o que buscarmos nas nossas forças a confiança necessária para viver. Pastor, com base nesse milagre da feira atrás, o milagre sobre Davi vencer Golias foi um grande milagre também. Nós podemos tirar duas grandes que são importantes para a gente compreender ela desde o início e são importantes para a gente tirar quando a gente terminar de estudar. A primeira lição é a seguinte: o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus santo. Isso quer dizer que Ele é um Deus transcendente, intocável, que habita em luz inacessível. Nós não sabemos aonde Deus está. A palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus. Isso demonstra a transcendência de Deus. O como nós somos pequenos diante dele, tamanha é a grandeza dele e como que ele é inacessível para nós. Só que a palavra de Deus também vai dizer que Deus é um Deus imanente. E a Bíblia parece que se preocupa em demonstrar essa imanência de Deus. O que é imanência? É esse Deus todo-poderoso, esse Deus que habita em luz inacessível, fazer parte da minha e da sua história. Ele se inclina, diz o Salmo, para saber o que está acontecendo na terra com os seus filhos. Ele interfere na história. Ele vai lá e escreve os 10 mandamentos em pedra com o seu próprio dedo. Ele vai lá e ajuda Davi a vencer Golias. Ele envia um anjo para que haja uma vitória por parte da nação israelita. Ele opera milagres na história da humanidade
tirar da lição aqui, em relação a isso, é o seguinte: a Bíblia é contada como história também. Há história na Bíblia, mas a Bíblia não está preocupada em contar a história da humanidade. Se a gente for usar a Bíblia para contar a história da humanidade, a gente vai ficar totalmente frustrado, porque tem muita coisa que a Bíblia não fala. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Os maias, os incas e os astecas, que são civilizações extremamente antigas que remetem ao tempo bíblico ou até um pouco posterior ao povo de Israel. O que a gente tem deles na Bíblia? Nada. A história dos mongóis, Outra civilização extremamente antiga, que também remete ao mesmo período da Bíblia. Aonde que a gente tem alguma coisa sobre eles na Bíblia? A gente não tem nada. Então a Bíblia não se preocupa em contar a história da humanidade. A Bíblia se preocupa em contar a história dos atos de Deus na humanidade. Deus agindo na história humana. Então ela começa contando como que Deus agiu na criação, depois como Deus agiu no dilúvio, como Deus agiu ao eleger um homem para dar origem a uma nação santa, depois como Deus liberta o seu povo do Egito e assim consecutivamente. A preocupação bíblica é de contar como Deus age na história da humanidade. É interessante, né, Pastor Mateus, essa questão de imanência de Deus, ou transcendência, são termos que parecem assim tão genéricos, mas quando a gente aplica para a realidade bíblica, para a presença de Deus, eu gosto muito do Salmo quando o salmista diz assim: eu guardei todas as tuas lágrimas no meu odre. Quer dizer, se Deus se preocupa com cada lágrima que rola pela nossa face, Ele é capaz de dizer que está guardando num vidro, quer dizer que a mão dele, que foi cravada numa cruz, está a uma distância muito curta de nos tocar, de nos cuidar quando nós estamos enfrentando um problema. É bonito saber que Ele enfrenta um exército, mas mais bonito é saber que Ele se preocupa quando eu ajoelho ao lado da minha cama, preocupado com uma situação que é tão corriqueira ou parece banal para as outras pessoas, mas o Senhor do Universo para e diz assim: eu estou ligado no que está acontecendo e eu estou com você. Pastor Hugo, um comentário aí. Mais uma prova desse amor de Deus tão evidente na nossa vida é que a Bíblia poderia ter sido escrita por Ele. E Ele poderia ter nos dado de uma forma humana, que é a história. Para aquela época, foi escrito pergaminho, o que era couro de animal, E foi escrito usando homens papiro, o pessoal falhos, pegando. Hoje talvez a gente, quem sabe a maioria das mensagens iam ser vídeos gravados, ou ia mandar pelo WhatsApp. Mas em tempo de pandemia. Até foi legal você ter falado isso. Tem um comentário aqui, a irmã Elaine Borges, ela fez, que diz assim: que bênção mesmo, apesar de ser invisível, está falando do Covid, e termos separado presencialmente, o ser onipotente Deus nos une em um momento, objetivo e espírito, no mesmo objetivo e espírito. Isso. Então olha só, é isso mesmo, Esse vírus invisível pode ter criado essa separação, mas nós estamos todos conectados aqui com o nosso Deus e unidos no mesmo objetivo e espírito. Agora, e com relação Daniel é um personagem bastante emblemático, marcante para nós. Desde a nossa infância a gente escuta falar de Daniel na cova dos leões, Daniel enfrentando o decreto de morte, e várias histórias que são marcantes para nós. Há alguma evidência da existência de Daniel, de Nabucodonosor, de Babilônia? Sim, pastor. Temos evidências claras e, como diz o pastor Leguel, apesar de não precisar destacar aqui duas que ali e uma outra que nós encontramos no comentário bíblico. A primeira dela é um tablete da época de Nabucodonosor, que está no Museu Britânico, e é interessante que nesse tablete menciona os sacrifícios que eram os príncipes de Nabucodonosor, e está também relatado em Jeremias 39:3. Então, essa já é uma primeira evidência arqueológica que confirma aí um dado bíblico. Mas não é só isso. Temos também o portão de
Beckham em Berlim. E é interessante que nesse portão é possível identificar 120 leões. E Daniel, lá no capítulo 7, versículo 4, identifica, descreve Babilônia exatamente como um leão com asas de águia. Agora, além disso, no comentário bíblico, a gente tem uma outra evidência arqueológica da tabuleta cuneiforme, que faz menção, essa tabuleta é do Museu Britânico, tá? E ela faz menção a um homem, olha que interessante, que comia pasto como uma vaca. É exatamente o que Daniel descreve lá no capítulo 4. Ou seja, temos evidências arqueológicas que confirmam a existência histórica e no caso de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Aí, se toda essa questão histórica é real, as profecias são reais e a história confirma, ali toda aquela profecia de Daniel 2, da estátua, isso foi confirmado historicamente. Mas o que eu realmente me chama mais atenção é que se essas profecias foram cumpridas à risca, tem uma profecia que está para se cumprir, que é a volta de Jesus. E aí, só para concluir aqui, eu quero destacar uma coisa. Daniel, ele decidiu firmemente ser fiel aos seus princípios. Tanto na questão da alimentação, o livro é bem claro dizer, como na questão da oração. E isso foi tão forte que ele foi reconhecido pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, e influenciou, inclusive, na conversão de Nabucodonosor. Certo? Sim. Agora, e nós? Porque nós temos as evidências arqueológicas, nós temos a fé, que foi mencionada pelo pastor Daniel. A nossa fé, ela é suficiente para acreditar em tudo que foi mostrado aqui no livro de Daniel. Nós também temos uma missão. Assim como Daniel tinha a sua missão ali, na cidade de Babilônia, nós também temos a nossa missão, que é falar desse Jesus da fé, desse Jesus que se revela por misericórdia a nós, por amor a nós na história, para que a gente também faça a nossa função de, como hoje, construindo a nossa história aqui, tão próximos aí, da volta de Jesus. Daniel não é um personagem mitológico, mas é alguém real, né, de carne e osso, que enfrentou desafios que talvez alguns de nós ao redor do mundo já estão enfrentando, né, porque a gente pode dizer assim, aqui no Brasil você pode, de certa forma, professar fé sem ser ameaçado de morte, mas essa não é a realidade do mundo. Existem lugares que estão tendo pessoas cristãs sendo dizimadas, né, sendo mortas, e isso é tido em segundo plano, é irrelevante a morte dessas pessoas para muitos. Que o seu livro era real e verdadeiro. Eu me lembrei, ao estudar a lição de terça-feira, de uma aula do Dr. Rodrigo Silva no NASP, onde ele dizia que os críticos da Bíblia, há algumas décadas atrás, diziam que o livro de Daniel era uma grande lenda, era um grande mito, que não existia prova da existência de Babilônia, não existia prova da existência de Nabucodonosor, não existia prova da existência de Belsazar e nem de Daniel. E aí passou-se algum tempo, foi encontrada a cidade de Babilônia, né? Os arqueólogos encontraram a cidade de Babilônia, onde a Ellen descreveu aí alguns dos achados arqueológicos que houveram lá. Quando foi encontrado, o que esses críticos disseram? Não, realmente Babilônia existiu, mas Nabucodonosor, Belsazar e Daniel não. Passou-se algum tempo, achou-se um tijolo com uma inscrição com o nome de Nabucodonosor. E aí esses críticos agora diziam, não, realmente Babilônia e Nabucodonosor existiram, mas Belsazar e Daniel não. Até que descobriu-se, a própria arqueologia descobriu que Nabonido, o filho de Nabucodonosor, não quis reinar.
e ele foi viver em oásis durante toda a sua vida, e quem reinou em seu lugar foi o seu filho, Belsazar. Então foi provada a existência de Belsazar. E aí o último argumento que sobra para os críticos até hoje é que, não, realmente, Babilônia existiu, Nabucodonosor existiu, Belsazar existiu, agora Daniel não. Daniel não existiu. Como se a ausência de um achado arqueológico fosse uma prova da não existência de Daniel. Muito bem lembrado, pastor Mateus. Só um segundinho, amor. Mas em cima que você está colocando, eu acho interessante mais essa história. Inclusive, há até um grupo, uma linha de críticos com dificuldade para aceitar Daniel no século 6 a.C., do 6º século. Por quê? Porque por conta da exatidão do que está escrito, ele diz assim, não é possível que o texto tenha sido escrito antes de que tudo isso tenha acontecido. Então eles tentam defender de que o livro de Daniel foi escrito no 2º século antes de Cristo, depois de que muita coisa já havia acontecido, por conta da precisão com que o que está na palavra de Deus se cumpriu durante a história. Essa maneira de ver a vida, essa maneira de encarar a realidade, meramente do ponto de vista científico, é uma pessoa que faz uma viagem de avião daqui, pode ser daqui de Juiz de Fora, cara, e vai daqui para a Bahia e diz assim, não, eu conheci todos os estados que eu sobrevoei. Ele enxergou a realidade dele através de uma pequena janelinha e acha que aquilo tudo consegue dimensionar o todo, né? Aquilo que ele enxergou por aquela janela. Então a gente tentar olhar para a vida apenas pelo aspecto do que eu enxergo, do que eu posso tocar, do que eu posso comprovar, é limitar demais o que nós não enxergamos, não vemos, e a ação de Deus em toda essa criação, né? E sabe, pastor, eu fico pensando, Deus, Ele revela a nós essas evidências arqueológicas, com certeza são mostras de que o que a Bíblia diz é comprovado também pela história. Nós também temos a nossa fé, porém aí entra uma questão. Nós temos razões para acreditar e nós temos razões para duvidar. Quem quiser duvidar vai achar N motivos para duvidar. O jogo aí é um livre-arbítrio. E eu acho isso lindo, eu acho isso incrível. Deus sempre oferece ao ser humano exatamente essa questão de você entender e o ser humano escolher. Você escolhe acreditar ou você escolhe duvidar? Porque se Deus enviasse um anjo à frente da pessoa, onde estaria espaço para dúvida, para descrença, né? Se nós tivéssemos provas irrefutáveis, de tal forma que não tivesse oportunidade da pessoa falar, não acredito, não concordo, não quero, né? Ele estaria de certa forma infringindo o livre-arbítrio da pessoa, né? Pastor, é interessante isso que você está falando, porque a gente não pode cair no erro de procurar evidências científicas ou arqueológicas para tudo que existe na Bíblia, porque se houvesse, não haveria necessidade da Bíblia. E nem da fé, né? E nem da fé. E aí a gente vai daqui a pouco estudar a importância onde entra a fé nisso tudo, né? Na próxima lição a gente vai ver. E agora, a questão de Jesus, sabe-se hoje, e não há dúvida disso, que Jesus, como um personagem histórico, ele existiu. E a lição traz algumas evidências da existência desse personagem histórico, né, pastor Mateus? Jesus Cristo como personagem histórico, que é até uma forma, de certa forma, pejorativa, que alguns críticos usam para se referir a Cristo, né? A respeito do Antigo Testamento, há pouca coisa, né? A arqueologia tem mais dificuldade de encontrar, são coisas mais antigas, né? Há poucas coisas históricas também, né? Mas existem. Eu gosto de lembrar, só antes da gente falar de Jesus, eu gosto de lembrar de uma frase de Santo Ambrósio de Milão. Ele diz assim: os sinais são para os incrédulos, mas a fé é para os que creem. Ele se baseia meio que em 1 Coríntios 14, quando o apóstolo Paulo está ali falando das línguas estranhas, né? E ele fala que as línguas são um sinal para os incrédulos, né? Ou seja, não há necessidade de falar em línguas estranhas entre pessoas que acreditam, falar em línguas entre pessoas que acreditam em Deus. Não, a língua é um sinal que Deus dá para que aquele pregador que não fala aquele idioma consiga se comunicar com uma pessoa que fala aquele idioma, ou seja, um sinal para o não crente. Eu gostaria de parafrasear isso daí em relação à arqueologia.
eu acho que a arqueologia é um sinal para os não crentes, para os incrédulos. Eu não preciso da arqueologia, como diz o pastor Lemuel, desde o início da lição. Você que é servo de Deus, que já tem provas da existência de Deus na sua vida, você que já viu a imanência de Deus na sua vida, você que já se ajoelhou diante de uma causa impossível e Deus te respondeu, você que já viu um milagre de libertação na sua vida ou na sua família, de vícios, de drogas, de pecados terríveis, você que já viu Deus curar pessoas ao seu redor em resposta da tua oração, você não precisa da arqueologia. A gente estuda a arqueologia porque é legal, né? Porque é bom ter esses argumentos, mas a gente precisa da arqueologia? Nós não precisamos da arqueologia. Agora, o incrédulo tem uma oportunidade na arqueologia. O problema, conforme disse a professora Ellen, é quando o incrédulo ele não aceita as informações arqueológicas para comprovarem a Bíblia. Pelo contrário, ele sempre vai fugindo delas, como se ele fosse bem liso, sabe, pastor Hugo? Como se ele fosse um peixinho liso que você tenta pegar com a mão e ele escorrega, igual esses que eu falei que são os críticos do livro de Daniel. Eles foram escorregando. Não, Babilônia não existiu. Não, Babilônia existiu, mas Nabucodonosor não. Não, Nabucodonosor existiu, mas Belsazar não. Ah, Nabucodonosor, Babilônia, Belsazar existiram, mas Daniel não. Então é isso que eles fazem. Então eles usam a arqueologia, mas continuam fugindo. É bom a gente lembrar também que a grande maioria dos estudiosos da arqueologia no mundo hoje não são cristãos. Não é gente que está ali escavando para tentar encontrar uma prova da veracidade bíblica. Isso não é verdade. A maioria está ali só escavando para poder encontrar provas da história. Mas sempre que se encontra alguma coisa, essa alguma coisa confirma a palavra de Deus. Posso fazer um adendo aqui? Com certeza. Eu achei interessante no comentário que a lição diz que uma pequena fração dos sítios arqueológicos foram encontrados. Desses encontrados, poucos foram escavados. Das escavações, menos de 5% foram de fato, assim, em grau real que ele diz, né? Foram escavadas. E uma pequena parcela desses 5%, olha só, foi publicada. E além disso, uma pequena fração do que foi publicado contribui para a compreensão da Bíblia. Por quê? Exatamente por essa questão. Nem todos estão ali para compreender de fato, deixar compreensível, na verdade, a palavra de Deus. E é interessante esse apelo à razão. Quero falar com você que está nos ouvindo agora. Se você está nessa, você vai ter problemas, viu? Quando Noé recebeu de Deus a ordem para construir uma arca, todos os especialistas da época falaram assim: amiguinho, nunca choveu, nunca desceu água do céu, nunca vai acontecer. E estava Noé lá, aí eles falaram assim: olha o velho doido, olha o doidão lá, construindo a arca, olha o maluco, e de maluco passou a dono do mundo. Então nós, na nossa existência, vamos ser tratados como loucos, injustiçados, e depois de loucos nós vamos passar a donos da nova terra. Agora Jesus, como personagem histórico, o que nós temos aí? Claro que essa lição não é exaustiva, nós vamos pegar todas as evidências, mas temos algumas que a lição pontua aqui, né? Jesus é o que mais tem comprovação histórica da sua existência, por isso existe esse termo Jesus histórico, que é um termo, conforme o pastor Hugo disse, que os críticos usam para dizer que o Jesus que existiu era um Jesus homem comum, que não tem nada a ver com o que a gente acredita. Jesus Salvador, que ressuscitou, que operou milagres e que é Deus Todo-Poderoso e que voltará. Mas, ainda tentando criticar a Bíblia, eles nos ajudam porque eles nos dão várias informações históricas a respeito de Jesus. Só quero lembrar você que a primeira informação histórica a respeito de Jesus, as primeiras que a gente precisa se apegar, são os evangelhos. Por algum motivo, Deus quis que se escrevesse não só uma vez a história de Jesus, mas 4 homens diferentes escreveram a história de Jesus. Alguns desses homens conviveram com Jesus, outros não, como o evangelista Lucas. Fez uma investigação acurada dos fatos, ou seja, ele foi um jornalista, ele foi até as pessoas, as testemunhas oculares, ele conversou com elas, ele questionou alguns milagres que ele tinha ouvido falar, se foi daquele jeito mesmo, e no final sobrou o evangelho de Lucas. Então a gente tem 4 pessoas diferentes
alguns conviveram com Jesus e outros não, contando a mesma história. Detalhe, esses 4 não se contradizem. Eles não se contradizem, pelo contrário, muita coisa que um falou, o outro confirma. Tanto que tem evangelhos que são parecidos, né? O evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos, eles são parecidos. Provavelmente Marcos foi escrito primeiro, Mateus depois, e eles são parecidos. Você pode dizer assim, um pode ter tido base no outro. Pode, mas foram pessoas diferentes que escreveram. Marcos não conheceu o Senhor Jesus pessoalmente, provavelmente, assim como Lucas também não. Já Mateus e João sim, e todos eles concordam. Então, primeiro fato histórico da existência de Jesus: 4 autores diferentes contando a mesma história. Não tem por que a gente rejeitar isso, a não ser que a gente dê muito espaço para a incredulidade. Além disso, Caifás, que era o sumo sacerdote do tempo de Jesus, a lição da escola sabatina aí vai dizer que ele é citado por Flávio Joséfo, que é o grande historiador do tempo de Cristo. Joséfo diz assim: além disso, ele também privou José, que também era chamado Caifás, do sumo sacerdócio, e nomeou Jonatas, filho de Ananos, sumo sacerdote, para sucedê-lo. Então Flávio José está dizendo aí que havia um Caifás, e que esse Caifás tinha uma linhagem sumo sacerdotal, igualzinho os evangelhos dizem. Mais do que isso, eu vou usar a lição aqui para não cometer nenhum equívoco em relação às datas e os nomes, tá bom? Em 1990, uma tumba familiar foi descoberta ao sul de Jerusalém, contendo 12 ossuários, que são caixas de ossos. As moedas e a cerâmica da tumba datavam de meados do 1º século. O ossuário mais ornamentado, com vários conjuntos de ossos, contém o nome José, filho de Caifás. Da mesma época de Jesus, os mesmos nomes que Flávio Joséfo havia mencionado, ou seja, uma comprovação de que as personagens mencionadas pelos autores bíblicos eram personagens verdadeiras, fiéis. Em 1961, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, mencionado nos evangelhos como governador da Judéia, sob o imperador Tibério César, foi encontrada em uma pedra no teatro de Cesareia Marítima, que é uma cidade também do mesmo tempo de Jesus Cristo. Inclusive uma cidade incrível, alguns relatos arqueológicos incríveis de Cesareia Marítima. Eu me lembro das aulas do pastor Paroski, quando a gente fala disso aqui. Então, também há comprovação arqueológica da existência de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, aquele que lava as mãos, né? Que a cristandade conhece ele como aquele que lava as mãos, que teve a oportunidade de livrar o Senhor Jesus, mas não o livrou. Por fim, a lição ainda vai falar sobre Tácito, historiador romano, que escreveu sobre a existência de um Cristo, de outros historiadores que falaram sobre a existência de Jesus de Nazaré, e de Plínio o Jovem, governador romano, que escreveu ao imperador Trajano, perguntando como que deveria tratar os cristãos, que eram os seguidores do Cristo. E nessa carta ele descreveu os cristãos, dizendo que estes se reuniam em um determinado dia da semana, antes do amanhecer, cantando hinos como se fosse para um Deus, ou seja, prestando um culto de adoração a Cristo. Que lindo, Mateus, que lindo, pastor Mateus. Interessante. Então, é quase impossível provar que o Jesus histórico não existiu. Só para termos uma noção, mais de 60 profecias sobre Jesus Cristo já se cumpriram à risca e estão comprovadas na história, inclusive. Pastor, agora, não só Jesus histórico existiu, mas as pessoas que conviveram com ele criam na sua divindade e o adoravam como Deus. Então, era exatamente o que eu ia colocar, queridos. O inimigo ele não desiste. Nós sabemos disso. Assim como nós cristãos estamos trabalhando para tornar esse Jesus cada dia mais conhecido, inclusive através da nossa vida, o inimigo também trabalha para de alguma maneira descaracterizar a importância desse Jesus para a nossa vida. Como ele não conseguiu provar que Jesus não existiu, ele agora tenta tirar a divindade de Jesus Cristo. Ele tenta de alguma maneira, em algumas linhas de pensamento, mostrar que Jesus Cristo não é divino. Ele é um ser criado. Tem alguns comentários aqui, depois se vocês quiserem também já ler aí, tem várias pessoas participando aqui. Aproveitar e mandar um abraço para a Alexandra Paulino, né, para ela e seus familiares, para o irmão Wellington, para a Priscila e para o Luiz,
para a Renata, para o Guilherme, para o irmão Guilherme Fauli, para o Juninho, para a irmã Elane, eu já li o comentário dela aqui, o irmão Roberto Pereira, para a irmã Beth, para o Pereira, a irmã Neuza, e aqui o irmão Sérgio Lessa, ele está dizendo aqui que ele esteve no Museu de Pérgamo, em Berlim, e lá ele viu o portal da Babilônia mencionado aqui na lição. Até mandou uma foto aqui do portal, né? Muito legal. Temos aqui também a irmã Angelita, já mencionei, a irmã Gisele Bernardo, um grande abraço aí para a senhora também, a irmã Margarete, ali, a irmã Bernadette Nunes, onde que é a irmã Bernadette? Tá, acho que é do Mato Grosso, hein? Olha aí, a irmã Marildes Rex, lá do Rio Grande do Sul, o irmão Paulo Pinheiro, um abraço, a irmã, perdoa se eu não pronunciar direitinho seu nome aqui, tá? Então tem vários comentários, eu vou ler aqui. Rivadavia, acho que é isso mesmo, tá? Me perdoa se eu não falei certo. Um feliz sábado. A irmã Dalziza, um feliz sábado para ela também. E aqui fecha com a irmã Lourdinha. Irmã Lourdinha, não, do irmão Adailton, lá de Caxambu, um abraço para o Adailton, o irmão Kelber, a irmã Marli Aparecida, e a irmã Sandra, e assim por aí vai, deve ter mais gente aqui. Isso aí, Adriana, Luiz, Cláudio Neto. Chegou. Posso mandar também, Dois. pastor? Tem algumas pessoas muito especiais aqui que estão assistindo, todos são muito especiais, né? Mas tem algumas pessoas aqui que eu queria mandar um abraço. Queria mandar um abraço para a tia Ivone, que está assistindo lá de São Paulo. Dizer que a gente está em oração aqui também. A avó do Mateus está no hospital, ela deve inclusive estar no hospital agora com a irmã Braulina. Muitos conhecem que estão assistindo aí. Que o Senhor possa estar com vocês aí nesse momento. Quero mandar um abraço também para o Carlos Esaú. O Carlos Esaú é lá de Muzambinho, nosso padrinho de casamento, uma terra muito bonita. Quem não conhece está perdendo. Tem um doce de leite muito bom de lá. Tem, Muzambinho tem um doce de leite maravilhoso. Então, um abraço aí para o Carlos Esaú, para a sua família. Temos aqui também a Cida Fábio, a Zezé, a Lê Cruz, lá da Igreja do Linhares, né? Recém-batizada, acho que na semana passada? Não, há 2 semanas atrás, né? Há 2 semanas atrás a Lê foi batizada. Que bom ter você aí com a gente. A Lê, a Isabel também está conectada aí com a gente. Ana Cláudia, Eliana Mendonça, Eliel Jesus. Tem bastante gente. Um abraço para todo mundo, que Deus abençoe vocês. Tem um irmão aqui, Valdeci Tergon de Rondônia. Um abraço, amigo. Até tem gente de Rondônia, Brasil inteiro, hein? Ó, que legal. Também vou deixar alguns aqui para quem eu não falei aquela hora. Um abraço aí carinhoso, tanto meu como do pastor Lemuel, para o Wilson, para a Ângela Lima, para a Cristina, para a Valéria, para a Rosa, Helena, Rose Guilherme, Evaldo, Maria Helena, Rosani, para o João Marcos, a Maria Gonçalves Pinheiro. Ai, olha, a Cogozinha Maria lá de Lavras, querida irmã Maria, que bom ter sua companhia aqui, querida. A Inês Laurindo, Angélica, o Éder, um feliz sábado para todos vocês. Pastor Leandro Rodrigues também está acompanhando, está sempre mesmo com a gente. Um abraço aí, pastor Leandro. E a CRZ com certeza está nos assistindo. Um abraço forte, querido. A Rivadavia, ela é da IASD Itajubá de Medicina. Itajubá Medicina, né? Ela está nos assistindo de lá. Um grande abraço, tá, irmã? Muito bom ter a senhora conosco. Vamos fechar a lição? Para finalizarmos a lição, a última parte, nós já falamos um pouco sobre isso, né? A importância da fé. E vimos o exemplo de Noé, falamos um pouco de Noé, mas vai além de Noé. A lição cita aqui também Abraão. Abraão tem vários episódios, né? Eu imagino quando Abraão foi solicitado para sair de Ur, uma cidade estruturada, o topo, né, da época, para ir para um lugar desconhecido. Eles perguntaram: onde você está indo? Eu falo: não sei, amigo. Deus mandou ir para aquele lado de lá e a gente vai. Né? O que tem lá? Não sei. Deus mandou ir e eu estou indo. E para mim, um outro episódio muito marcante é quando o anjo chega e diz assim: vocês vão ter um filho. Nós temos um colega nosso que está com um filho recém-nascido, né? Uma bebezinho, o Carlos. A gente tem visto a emoção do casal com essa criança e como é importante um filho na nossa vida. Agora você vê o caso de Abraão
e de Sara. Eles com mais de 100 anos, né, ali beirando já 100 anos, e Deus chega e diz assim: vocês vão ter um filho. Ele diz: mas que jeito? É de vocês mesmo. Eu falo assim: amigo, eu já fiz exame, eu já fui tudo quanto é médico, já fiz todos os tipos de tratamento, tudo quanto é coisa. Deus diz assim: mas você vai ter. Não, mas não tem jeito. Olha para minha esposa, já é uma vovozinha. E era mesmo, né? A mesma coisa dizer que a minha avó ia ter um filho. Vai ter filho. Minha avó não. Se você falar que eu posso ter, tudo bem, mas minha avó não, né? Mas o que acontece é que quando Deus diz, quando Deus fala, amigo, pode acreditar, porque vai acontecer. Pode confiar a despeito, isso é fé, né? A despeito do que as nossas impressões, a despeito do que a gente pode julgar da nossa realidade tão limitada. Quando Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. E nós estamos vivendo uma época, eu acho que é importante nós avaliarmos muito a nossa crença, a nossa maneira de enxergar. Esses dias eu estava pensando, eu quando era novo eu tive uma experiência com Deus, e Deus falou comigo, e eu, até um tempo atrás, eu tinha vergonha de dizer isso, porque quando eu cheguei na faculdade, o pessoal começou assim: isso é subjetivo, isso é subjetivo, isso é subjetivo, isso é subjetivo. E é tão interessante que hoje tudo é subjetivo. Amigo, não é tudo subjetivo. Nós vemos uma realidade objetiva. Talvez nós não consigamos, e isso é muito real, compreender todos os elementos. Tudo a gente não consegue. Mas nem por isso que a gente enxerga, que a gente vê, é subjetivo. Então quando Deus fala com você, é objetivo. Deus está falando com você. Não escuta o que o resto está dizendo. Noé, quando escutou a voz de Deus, ele entendeu claramente o que Deus estava dizendo. E ele seguiu aquilo. E ao ouvir a voz de Deus, o especialista da época falou assim: isso é subjetivo, não vai chover. Isso é subjetivo, e choveu. Deus está dizendo que agora vai ter uma chuva. Não é uma chuva convencional, vai chover fogo. Mas nunca choveu fogo, então se prepare, porque vai chover fogo. E nós, pela graça de Deus, estaremos abrigados sob o guarda-chuva do nosso Deus Todo-Poderoso, e sobre nós não vai cair nenhuma gota de fogo. Então escolha estar embaixo do guarda-chuva do Senhor, porque Ele já disse o que vai acontecer com esse mundo. Ele já profetizou o que vai acontecer. Nós precisamos apenas confiar. Agora vou dar a oportunidade para cada um de vocês dizerem as suas últimas palavras, nos despedirmos, e nós vamos encerrar com uma oração, tá? Foi muito bom, né? Acho que vários amigos estão ligados com a gente aqui do Brasil inteiro, e tem até do mundo, né? Do mundo, Milão, tem gente de Milão aqui, ó, São Mateus, né? Assistindo conosco aqui. Só posso fazer só um comentário claro, aqui? Com certeza, tem a ver com o que você está falando aí, pastor. Olhando para o panorama geral do estudo da lição desse trimestre aí, né, em como interpretar as escrituras, a gente viu nessa semana algumas evidências científicas e arqueológicas que dão aí munição à razão, mas a gente estudou também que acima da razão a gente precisa colocar a palavra de Deus, acima das nossas experiências, acima da razão, acima de qualquer coisa está a palavra de Deus. Isso é muito importante ficar muito claro, que quando a gente vai interpretar as escrituras, a gente precisa lembrar de qual é o seu lugar e colocar a Bíblia no seu devido lugar. Ela está acima de qualquer conhecimento humano, afinal de contas é um conhecimento divino e é perfeito. Então está acima da razão, acima da experiência, acima da ciência, apesar de todas essas evidências aqui. E ela serve para nós como um guia à salvação. Ela traz elementos históricos que contribuem aí para várias descobertas históricas, mas o objetivo principal da Bíblia, ela não tem um objetivo horizontal, mas ela tem um objetivo vertical, de nos ligar, nos religar ao Senhor, que é inclusive o significado da palavra religião, nos religar com o Senhor. Então acho que é importante ficar claro onde é o lugar da Bíblia. E já pegando o gancho, também já fazendo minhas considerações finais, não tem a ver com a razão, porque Deus é amor. E o amor, ele é sentimento e relacionamento. Para eu conhecer e ter certeza do amor do Lemuel, eu preciso me relacionar com ele. E a existência de Deus, ela não precisa ser provada pela ciência, pela arqueologia, pela história. Ela precisa ser sentida, vivenciada na sua vida, com o seu relacionamento com Ele. Mesmo que coisas ruins aconteçam,
mesmo que situações difíceis, né, como nós temos vivido aí nesses últimos tempos, se você tem relacionamento com esse Deus que é amor, você vai sentir que Ele existe, que Ele é real. Então é isso que eu desejo para vocês, é isso que eu quero guardar também comigo aí no estudo da lição dessa semana. Amém. Só um comentário aqui do Kelber, para depois passarmos para vocês. Ele diz assim: a história é importante porque toda a vida está enraizada nela, de fato, né? Todo o transcorrer da nossa vida se passa de forma histórica. Pastor Mateus e Pastor Lemuel. Quero fazer minhas considerações finais com duas questões importantes. A primeira, há muitos estudos que apontam que os primeiros historiadores da história, eles trabalhavam para os grandes reis que houveram no mundo. Então eles tinham como papel descrever as vitórias daqueles grandes reis. E algumas vezes eles enfeitavam a história, né, para poder exaltar ainda mais o seu rei e ser mais bem visto por esse rei, ser mais bem pago por esse rei e etc. Ellen White vai dizer em Educação, na página 173, está aí na lição na sexta-feira, que unicamente nas Escrituras nós encontramos um relato autêntico da origem das nações. Ellen White deixa bem claro para nós, em primeiro lugar, a Bíblia é confiável, em segundo lugar, ela foi preservada por Deus. Então, se eu creio em Ellen White, eu não posso vir com aquela história de que a Bíblia foi adulterada, porque Ellen White está falando que ela foi preservada por Deus, aí na página 173 do livro Educação. E por fim ela diz que unicamente na Bíblia nós podemos confiar nos relatos históricos. Por quê? Porque nenhum profeta bíblico estava a serviço de algum rei, recebendo e tendo que enfeitar a história para poder ficar bem na foto. Então, a Bíblia é uma fonte confiável também da história, segundo o Espírito de Profecia. E a última coisa que eu queria dizer é que tem sido muito bom estar aqui com vocês, fazendo a lição pela live. Muita gente assiste a gente no nosso Facebook, no Facebook da Igreja Central, da Igreja de Santa Luzia, do Pastor Hugo. Tem sido muito bom, mas eu estou com muita saudade de congregar. Estou com muita saudade de estar na minha igreja, para me levantar e cantar junto com os meus irmãos, adorando o Deus que nós servimos. Não vejo a hora disso acontecer e eu espero que esse também seja o desejo intenso do seu coração, para que muito em breve, com amor e alegria, nós possamos congregar juntos e adorar o nosso Deus juntos. Obrigado, pastor Mateus, esse é o meu sentimento também. Rabi Zaquê, ele era general do mais poderoso exército da época, o exército da Síria, do rei Senaqueribe. E depois que eles já haviam vencido todas as demais cidades, faltava apenas uma. Aos olhos de Rabi Zaquê, sem tanto sentido. Por isso ele olhou para o povo de Israel e disse assim: quem é o Deus de vocês para vos livrar das nossas mãos? Impossível. Nenhuma flecha foi lançada em Jerusalém. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Sabe, queridos, a fé é quando você abre mão da história, é quando você abre mão da arqueologia e confia mesmo quando o mar não se abre, confia mesmo quando o gigante não cai, confia mesmo quando a doença não é curada e é capaz de lhe levar à morte física. Confiar em Deus deve estar acima das circunstâncias, deve estar acima das realidades humanas. Que você e eu continuemos confiando em Deus, ainda que caiam os céus. Amém. Compensa confiar naquele que sempre nos foi e que sempre nos será fiel por nos amar. A irmã Ivonete Lira está mandando um abraço aqui, e a irmã Helene Borges diz assim: não teremos evidências de tudo, porém Deus é tudo para mim e isso basta. Eu quero fechar com uma citação que está na lição de sexta-feira. Diz assim: aquele que tem conhecimento de Deus e de sua palavra tem consumada fé na origem divina das Escrituras. Ele não testa a Bíblia pelas ideias científicas do homem. Ele traz essas ideias ao teste da norma infalível. Sabe que a palavra de Deus é verdade
e a verdade jamais pode se contradizer, seja o que lhe for ensinado, que nos ensinamentos da chamada ciência contradiga a verdade da revelação divina, é mera suposição humana. Para o homem verdadeiramente sábio, os conhecimentos científicos abrem vastos campos de pensamento e informações. Está no livro Testemunhos para a Igreja, página 352. Amigo, a lição dessa semana é um incentivo para que a gente continue estudando, para que a gente busque informações. Agora julgue todas elas através da luz da Bíblia. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração e vamos finalizar o estudo dessa manhã? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra com esses irmãos tão amados que estão em diferentes partes, geografias do nosso país. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada família que esteve conectada conosco e a família deles, que eles também representam. Seja também com cada família pastoral que esteve aqui, esteja com a família do pastor Samuel, a família do pastor Mateus, abençoando a eles, suas esposas, seus filhos. Seja também comigo, com a Cláudia, com as nossas crianças. Seja, enfim, Pai, cuidando de cada detalhe da nossa história, da história do povo do Senhor nesta terra. Nosso desejo é logo mais estar de volta na igreja. E não só ver os irmãos aqui pelo Facebook, pelo YouTube ou por qualquer outro canal, mas vê-los face a face e dar aquele abraço gostoso e dizer: feliz sábado, que bom que nos encontramos. Nos permita, Pai, por favor, dentro em breve, participar de novo de um culto assim. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.